Olá, boa noite. Aqui é o Luiz Gustavo, do Vlog do Professor. Hoje tivemos a notícia da decretação da prisão do Lula. Ontem tivemos a votação do habeas corpus. É exatamente sobre isso que a gente vai falar, logo depois da vinheta. Gente, eu sei que muitas pessoas possuem e estão, demonstram um processo de euforia com o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal, com a negação do habeas corpus preventivo, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente tem que analisar algumas coisas, deixando um pouco o coração de lado. Eu diria para vocês o seguinte: primeiro, essa novela está longe de acabar. Hoje de manhã o jornalista Ricardo Boechat falou uma coisa que é uma realidade e que a gente não pode esquecer. Em setembro, um dos grandes aliados, colocados inclusive no STF pelo próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que é o ministro Dias Toffoli, vai passar a ser o presidente da casa. E quem é que me garante que Dias Toffoli não poderá voltar a tentar colocar na pauta, como o próprio jornalista Boechat falou, de novo a questão da prisão após segunda instância? E por que não, como foi defendido pelos 5 ministros que votaram a favor do habeas corpus favorável ao Lula, enquanto não encerrar todas as questões. O mais interessante que a gente tem que observar nisso tudo é que isto está sendo feito por Lula, Sim, mas se eu for preso, não tem segunda, terceira, quarta, embargos infringentes, não infringentes, o diabo a 4. Vou ser preso e acabou. E assim como eu, nesse exemplo, milhares de outras pessoas estão presas na primeira instância e não chegaram nem a ser julgadas à segunda instância. Então, hoje eu diria para vocês o seguinte: muitas pessoas estão demonstrando no Brasil como um todo um furor, e a gente entende o porquê deste furor. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva é uma pessoa emblemática dentro desse processo todo que nós vivemos no Brasil, dentro desse patamar de corrupção, desse mar de corrupção que existe na política brasileira, na sua grande maioria. Alguns estão enterrados no mar de lama até depois da cabeça, outros até o pescoço, alguns com o pé do lado de fora, mas com a sola do pé dentro da lama, poucos pisando em terra firme fora da lama. Essa que é a grande realidade. Mas a minha reflexão hoje é uma outra coisa. A comemoração, ela é reconhecível. Mas vamos analisar uma questão que eu acho pontual. E esse foi o motivo pelo qual eu botei as 2 bandeiras aqui atrás. Porque, antes de mais nada, sou brasileiro. Não podemos fugir disso. Ser monarquista é um desejo, é uma opção. A monarquia é uma grande opção. Eu explico para as pessoas, e muito claramente, o porquê que eu sou monarquista, não escondo de ninguém, diferente de muitas pessoas que têm na monarquia um saudosismo, um amor aos príncipes. Eu tenho a visão da monarquia como sendo um sistema e forma de governo paralelo, sistema
o parlamentar, a forma, a monárquica, como uma das melhores situações para governar o Brasil, em favor do povo, em prol do povo. Então eu não tenho aspectos romancistas ou românticos com relação à monarquia. Meu aspecto é científico-político, puro. Então, dessa forma, eu tenho a maior tranquilidade de dizer que hoje eu posso estar feliz porque eu estou vendo a justiça ser feita contra um dos articuladores do Foro de São Paulo, contra um dos articuladores de todo um processo de dilapidação da nossa maior empresa nacional. Mas, ao mesmo tempo, eu estou triste por um retrospecto absurdo que nós temos. Nós vivemos, nesses 128 anos de república, né, aspectos dos mais diversos possíveis. Tivemos a ditadura varguista, tivemos a ditadura dos coronéis, tivemos o governo extremamente arbitrário, não posso dizer, mas até posso, né? Porque foi autoritário do governo militar de 64. Mas de 85 para cá, fazendo um retrospecto do que nós temos Tancredo e a sua morte, assumindo então José Sarney, que era uma ícone durante o governo militar, foi líder da Arena durante anos. E no momento em que está saindo, né, no momento em que o barco está afundando, os ratos saem e vão para outro lugar. Sarney foi um deles. Ao final do governo de Sarney, tivemos o velho, o bom, grande, o nome que queira se dar, né, exemplo democrático, de um jovem que viria para derrubar todas as questões, acabar com tudo, porque ele era o caçador de marajás. E impeachment no Collor. Entra-se como tampão o nosso Itamar Franco. O que a gente pode trazer, vamos dizer assim, de bom do governo dele? Ter aparecido com a atriz de Pepeca de Fora? Plano real? Tudo bem, plano real. Que foi um plano político, diga-se de passagem. Foi o que deu margem para Fernando Henrique Cardoso ganhar as eleições. E aí tivemos 8 anos de um fabianismo no Brasil. Não crescemos absolutamente nada. Empresas, inclusive, portentosas como a Vale foram vendidas, foram privatizadas. E outras mais também foram. A gente pode pegar, por exemplo, na internet, não precisa haver grandes furores. A gente pode procurar na internet. E vemos lá na década de 80, né, começo da década de 90, as falas do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive eu vi agora há pouco tempo o pronunciamento do seu discurso, né, de posse, na qual ele falava de reforma tributária, reforma agrária, a reforma trabalhista, reforma política. E não fez nada, absolutamente nada.
Foram 8 anos apenas de organização dessa criminalidade política que hoje a Lava Jato consegue trazer à baila para nós. Logo após os seus 8 anos de mandato, me desculpem, mas a laranja da Dilma apareceu. Me desculpa, mas eu não vejo capacidade naquela senhora para ser presidente da República. Nenhuma. Para mim, ela foi colocada ali apenas como um pau-mandado. Para mim, ela foi colocada ali exatamente como, vamos botar assim, bota um prazo ali, né? Para depois o Lula voltar. E essa é a grande política da esquerda. Me mostre, por exemplo, se o Lula hoje, realmente, tá? Hoje não, no caso amanhã, for preso, né? Conforme o Brasil inteiro espera, tá? Quem a esquerda tem como nome para a presidência da República? Haddad? Ciro Gomes? Marina? Manuela? Dentro do esquema montado por essa esquerda, o nome do Lula era o único nome que tinha peso. Sendo preso, e não é uma prisão política, me desculpem. Muitas pessoas estão falando essa bobagem, é uma prisão política. Não, é prisão porque ele fazia parte de um esquema de corrupção. Essa que é a verdade. Doem quem doer, mas é a verdade. Ninguém é tadinho. Ninguém é honesto. Ninguém vamos dizer assim, é bonzinho com o aumento do patrimônio que aquele homem teve. Os ganhos como presidente não dariam aquilo. Não surge dinheiro assim, de uma hora para outra. Mas voltando a Dilma, outro impeachment. Um governador de estado preso, Sérgio Cabral. Um presidente na iminência de ser preso. Um presidente da Câmara preso. Muitas pessoas podem colocar que estão felizes porque a justiça está sendo feita, porque estão se prendendo aqueles que participavam do rol da corrupção. E eu paro para fazer uma pequena análise. Gente, que país é esse? Que governos são esses? Que estrutura política é essa? Onde aqueles que deveriam ser os servidores públicos do legislativo e do executivo roubam o povo descaradamente. Impõem para si vantagens como aumento dos seus próprios salários, uma impunidade através do foro privilegiado. Ninguém pode tocar nos caras, e em nenhum lugar do mundo existe essa quantidade absurda de foros privilegiados. Então, desculpem. Eu sei que hoje o Brasil está feliz porque a justiça foi feita, a Lava Jato está aí. O nosso juiz Sérgio Moro está demonstrando que ele é um homem de hombridade, que respeita a lei, mas a nação chora. O país sangra. A estrutura de política no Brasil, a estrutura por trás de tudo isso, aquilo que deveria de ser, na verdade, uma situação boa para o brasileiro, demonstra simplesmente que existe uma casta que está aí única e exclusivamente para
ferir o povo brasileiro. Então, me desculpem. Hoje o Brasil deveria de colocar luto. Por uma questão simples. Descortina-se mais um culpado contra o povo brasileiro. Eu sei que é um motivo de alegria prender uma pessoa que cometeu crimes contra a nação, contra o povo, contra o erário público, contra o dinheiro do povo, o meu, o seu, o de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, vamos parar para analisar que país é este, aonde nós temos um mar de impunidades. Prendeu-se um, ou está se pedindo para prender um. Aécio, Temer, Dilma. Não vou nem continuar citando aqui, gente, porque a quantidade de nomes seria enorme. Ainda há o problema, como já foi bem alertado, o Dias Toffoli voltando em setembro, né? No caso, em setembro, ele assumindo a presidência da STF. Será que o Lula continua preso? Já verificamos que está sendo dado a ele toda uma prerrogativa, porque ele não tem curso superior. Ele tinha que ser encarcerado junto com os prisioneiros comuns, sem regalia. Tinha que meter algema nele. Mas ainda assim, o juiz Sérgio Moro faz uma deferência a criar uma situação não constrangedora. E aí eu pergunto, houve algum constrangimento quando esta quadrilha política se organizou para roubar o povo? E eu não estou falando de um triplex, não. Porque existem milhões e bilhões de dinheiro desviado nesses esquemas. Hoje a nação teria que estar chorando. Não conheço nenhuma nação no mundo que teve, nos últimos 30 anos, 2 presidentes impeachmentados, um presidente sendo preso e uma quantidade enorme de políticos a reboque na sujeira dessa corrupção. Senhores, outubro está aí. Está na hora da gente tentar mudar essa estrutura. Está na hora da gente tentar quebrar essa estrutura e fazer com que o Brasil volte a ser o Brasil. Como eu sempre digo, eu amo as 2 bandeiras que eu tenho. Porque as pessoas falam, porque a República... Senhores, eu vivi, cresci, estudei, me formei dentro de uma república. Não agradeço a república, agradeço aos meus méritos. Mas foi dentro dela que eu cresci. Se eu defendo a monarquia, é porque eu acho que a monarquia é melhor. Eu posso, por exemplo, tomar um sacolé ali do cara da favela, ali, da moça que vende o sacolé ali na esquina. Mas eu também posso querer tomar um sorvete, que bom, ou outra marca qualquer de qualidade. Eu posso tomar uma tubaína qualquer, mas eu também posso tomar um Guaraná Antártico, uma Coca-Cola. Eu posso tomar um vinhozinho chulepa qualquer, mas posso também querer tomar um vinho português de qualidade. Eu posso viver na República, mas eu almejo com a monarquia parlamentar porque ela é melhor.
Esse era o recado que eu tinha para dar hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like para eu continuar fazendo os meus vídeos, que faço com todo prazer. Então, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.